Oi, chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia. Hoje vamos falar sobre feminicídio de mulheres negras no Brasil, porque final de semana bombardeou casos de morte, de tentativa de homicídio de mulheres negras. E eu fiquei pensando muito se eu traria esse tema para vocês, eu orei para Deus. E como a gente está falando no quadro aqui, dependência emocional, no nosso projeto, se você está acompanhando, a morte, o feminicídio, em muitos casos, é a última etapa do que acontece quando estamos em um relacionamento que tem dependência emocional. Não que eu estou culpando a vítima aqui, tá bom, pessoal? É só que muitas vezes a vítima passa por círculos de abandono, de violência e acaba voltando por não ter força espiritual, física e psicológica e também econômica para se livrar do agressor. E o que Deus tem a ver com isso, Mas antes de começar o vídeo, para você que é novo no canal, o Projeto Balaia ele é um projeto que tem como objetivo levar a palavra de Deus para mulheres negras de uma forma autêntica. Todas as palavras que eu trago aqui, todas as reflexões, elas são fruto de oração, de propósitos, e essa também não é diferente. Então, eu leio a Bíblia como uma mulher negra e trago a Bíblia como uma mulher negra para você, mulher negra do outro lado. E eu vi muitas notícias, tá? Vamos começar o nosso vídeo, para não ficar longo. Eu vi muitas notícias nesse final de semana, de filho que matou a própria mãe, de um homem que agrediu, enforcou uma mulher aqui do lado da minha casa, na Praça da Sé, na rua, na frente de todos e com a câmera filmando ele. Ele tentou matar essa mulher na frente de todos. E vários casos bombardearam aí esse final de semana a minha tela de violência. E eu fiquei profundamente triste porque a gente sente, como mulher, a gente acaba sentindo muito mais isso. E eu estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo me fez recordar de um episódio na palavra de Deus de uma mulher que ela era concubina de um levita e ela foi para a casa do seu pai. Aparentemente houve uma discussão e ela foi para a casa do seu pai em outra cidade e esse levita foi atrás dela. Eu vou deixar a referência bíblica aqui embaixo, tá? Na legenda. E quando ele voltou com ela, estava voltando, na verdade, daquela cidade vizinha para a sua cidade, alguns homens violentaram essa mulher a noite toda. O levita entregou ela para ser violentada. E então, quando amanheceu o dia, ele matou ela, esquartejou ela e dividiu o corpo dela entre as tribos de Israel como uma forma de mostrar como aquela sociedade ela estava degradada, porque toda vez que cresce o número de violência física, cresce a violência que chega até o ato da morte de mulheres, mostra a degradação moral e espiritual de uma sociedade. É sinal de que o nosso país ele está realmente distante de Deus, entende? Que ele realmente está carente de Deus. E quando olhamos para as mulheres negras, 68% dessas vítimas de feminicídio hoje no Brasil são mulheres negras. São meninas que viram violência dentro de casa e se apaixonaram por pessoas que pareciam seu pai e que reproduziram a violência. E chegaram aí até o fim, que é trágico, que é perder a sua vida, perder a sua alma. E o que Deus tem a ver com isso, mulher negra? Será que Deus ele se importa com esse dado? Será que Deus não está vendo o quanto nossas irmãs, o quanto muitas de nós está presa no ciclo de violência? E esse vídeo aqui, audaciosamente, eu creio que é uma resposta de Deus. Eu quero que você abra a sua palavra de Deus aqui em Neemias.
Neemias ele fica depois de Esdras, depois de 2 Reis, 1 Samuel. Neemias capítulo 1, versículo 6. Eu antes de ler, o que conta aqui a história na palavra de Deus, né? Se você não conhece. Neemias, ele estava longe da sua nação. Ele era um homem que trabalhava para o rei de outra nação. Não tinha influência, mas trabalhava para um rei de outra nação. E ele ficou sabendo que os muros de Israel tinha sido derrubado. E se você conhece um pouco de história, você sabe que os muros de uma nação simbolizam muita coisa. Simboliza a segurança daquela nação. Uma nação sem muros, ela está refém de qualquer coisa, porque ela não tem uma muralha para lhe proteger. Então, quando ele descobriu que os muros tinham ido ao chão, ele chorou. E a situação de Neemias não era muito favorável para ele fazer alguma coisa pelo seu povo. Porque ele estava longe daquele povo, ele não tinha poder econômico, não tinha poder de influenciar o rei. Mas surgiu no coração de Neemias um desejo muito grande de reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, se você for ler depois do capítulo 1, eu gosto muito de Neemias, tá? Aí ele orou, ele falou para Deus, Deus, eu sei que a minha situação não é a melhor, que o meu povo está desprotegido, está em uma situação vulnerável. E aqui no versículo 6, sucintamente, eu posso resumir essa oração aqui no versículo 6 do capítulo 1, que fala assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então aqui no versículo 6 de Neemias 1, Neemias ele ora dia e noite, pedindo perdão a Deus pelo pecado de Israel. Ele ora dia e noite, pedindo para Deus uma providência, porque ele sabe que o seu povo está em uma situação de insegurança. E aqui o que nós podemos aprender com Neemias e levar para esse caso? A gente deve orar por nós mesmas, para que não venhamos repetir o ciclo de violência, mas também orar por nossas irmãs negras que estão nesse ciclo de violência. Porque você pode pensar assim, Laila, mas a oração não resolve nada. Tem que ter medida protetiva, tem que colocar o cara na cadeia. Você está certa. Eu não estou dizendo que a oração é o único mecanismo aqui. Até porque Neemias, além de orar pedindo providência para o Senhor, ele fez um projeto. Ele desenhou, se preparou para falar com o rei. Ele fez os cálculos do que precisaria para reconstruir o muro, com quem falaria. Ele pediu direção para Deus em cada etapa. Mas perceba só, Neemias, ele não ignorou a parte espiritual, porque eu já falei isso em outros vídeos e repito isso para vocês. Existe uma guerra espiritual contra a mulher negra no nosso país. O pecado do racismo, ele está no Congresso, ele está nas igrejas, ele está nas ruas, ele está em todos os lugares. E se a gente não se cercar das armaduras espirituais, nada vai mudar. Então, assim, a oração, não menospreze ela, porque a oração, ela abre portas e também fecha portas. A oração, ela muda histórias. Assim como Neemias, se você for ler depois, ele conseguiu reconstruir o muro, mas em todas as etapas, em todas, ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele orou dia e noite pelo povo de Israel. Até porque se a gente não colocar isso em oração, aqui neste momento no Projeto Balaia, quando é que a gente vai colocar? Nesse caso que aconteceu aqui do lado da minha casa, aqui na Praça da Sé,
Não é do lado, mas é perto, né? Existiam câmeras filmando a cena de violência na rua. Quer dizer, do que adiantou as medidas de segurança ali? Nada, nada adiantou. Nós sabemos que se não tiver Deus nos protegendo 24 horas, a gente já era. É game off para nós. O salmista Davi, em Salmo 127, ele fala na segunda parte que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sentinela é como se fosse policial, né? Que vigia as pessoas na rua, sabe? Se o Senhor não estiver conosco, em vão as medidas de segurança. Em vão as leis, em vão a lei de feminicídio, em vão a lei Maria da Penha. Eu sou advogada, né? Eu atuo com violência doméstica e eu sei o quanto as medidas na prática elas não são tão seguras para a mulher. E eu já vi muitas mulheres negras se libertarem de relações que tinha violência quando elas convidaram Deus, porque, entenda, eu não estou menosprezando aqui as leis, não estou menosprezando as medidas protetivas. Inclusive, como ativista, quando o Congresso for votar as mudanças na lei de feminicídio, eu acredito que ele tem que colocar a questão racial, porque se 68% das vítimas de feminicídio no nosso país são mulheres negras, então quer dizer que existe um racismo estrutural aí também. E deve ter medidas próprias para as mulheres negras, entende? Mas eu quero falar para você que tudo isso é em vão, se Deus ele não estiver conosco nessa batalha. Então, mulher negra que acompanha o meu canal, eu não sei se você passa por violência doméstica. Eu não sei se você conhece uma mulher negra que passa por isso. Mas, para além das medidas protetivas, porque se o Senhor não estiver conosco, em vão essas medidas, em vão. Então assim, não rejeite o espiritual, né? Essa guerra do nosso país, que mata muitas mulheres negras, é espiritual. E como Neemias falou, será que nós não estamos nos afastando do nosso Deus? Eu fiz um vídeo recentemente sobre dependência e eu refleti sobre qual é a nossa parte nisso tudo, né? Porque a gente não pode ficar no lugar de vítima de ad eterno. A gente precisa pegar a caneta e escrever a nossa própria história. E eu sei que não é fácil sair de uma situação de violência, que não é fácil se ver como a propriedade de alguém, não como um ser humano. Mas Deus, ele te vê como um ser humano. Ele está te convidando para você colocar ele como teu Deus, como além do seu sentinela, como aquele que te guarda. Olha, para terminar, o salmista fala em Salmos 40, versículo 17, que mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos reconhecer a nossa dependência em Deus? Sabe, mulher negra, o cenário no nosso país, ele não é animador sobre nenhum aspecto educacional, profissional, de segurança pública. Eu sei que muitas de nós estão com seus esposos ainda presos, né, para piorar a situação, ou são mães solos. Então, dói no nosso coração, né, essa notícia que a gente viu, que eu venho gravar esse vídeo para vocês. Mas também serviu para um alerta, que isso também é espiritual, que nós devemos nos cercar de informações, que nós devemos nos cercar de Deus e ver Ele como nosso auxiliador, como nosso protetor. A violência contra o nosso corpo, ela é real e ela é espiritual. Então, se nós somos esse povo que é pobre e necessitado, como está em Salmos 40, versículo 17, nós devemos mesmo é confiar no Senhor, que Ele vai nos guardar, né? Claro que aqui eu repito, eu não estou negligenciando as medidas de urgência, tá? Mas eu estou falando que nessa guerra, assim como Neemias, nós precisamos ter o Senhor do nosso lado. Sem Ele, nós não vamos conseguir. Então, a partir de hoje, quando você for orar pela sua
libertação, ore também pela libertação de outras mulheres negras. Mas ore de verdade, porque eu acredito que não é muito, mas se você tirar meia hora do seu dia para orar, para que Deus mude esse quadro no nosso país, para que Deus levante lideranças que olhem para os nossos corpos e criem leis que sejam realmente efetivadas. Se a gente orar, Deus vai movimentar, porque o Senhor, Ele responde às nossas orações. Eu penso que Deus, Ele deve ter uma caixinha como essa. Isso aqui é uma caixinha, né? Eu coloco aqui minhas orações. Eu coloquei o nome de algumas pessoas no sal porque estava me infernizando, brincadeira. Deus deve ter uma caixinha de oração. Que toda oração que você coloca, Ele vai lá e, de acordo com a vontade dEle, Ele responde. Se você colocar nas suas orações as nossas irmãs, e eu também colocar, e outra mulher que assistir esse vídeo colocar, e outra, uma hora o nosso país vai estar lotado de mulheres negras que estão orando para Deus olhar para nós, para Deus cuidar de nós. E Ele vai cuidar, porque existe uma demanda e existe um povo que precisa dessa demanda. Vamos fazer esse propósito comigo? Vamos orar pelas nossas mulheres negras para que elas possam viver? Mas também vamos cuidar do nosso espiritual. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar nos vídeos, né? Antes de fazer a oração final. Eu peço que você se inscreva, se não se inscreveu ainda, curta, comenta, compartilhe, para que isso chegue a outras mulheres negras, né? O máximo de mulheres negras que estiver orando por esse propósito e cuidando da sua vida espiritual, curando a dependência emocional, a gente vai movimentar o mundo espiritual, né? É uma gotinha de cada vez. Então pensem na sua inscrição, na sua curtida, até como um ato missionário. Estou tentando te convencer a se inscrever no canal. Mas é isso, um ato missionário. E vamos orar. E eu quero orar por você, não uma oração comum, né? Eu quero que você abra no Salmo 127, porque esses salmos é a oração daquele que está realmente desprezado, dependente de Deus. Eu acho que o nosso povo, nossas mulheres negras estão nesse quadro aqui. Então eu não vou fechar os olhos nessa oração, porque eu vou ler Salmo 123 em forma de oração. E você, do outro lado, ore comigo. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Pense nisso que eu te falei. Quando for orar pela sua libertação, ore pela libertação de outras mulheres negras. Você pode achar que não, mas a oração ela move montanhas. A oração ela muda histórias. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém orou por mim. E se você está vendo esse vídeo ou está viva hoje, de repente foi sua mãe, foi sua tia, foi alguém que colocou os joelhos no chão e orou para que Deus abrisse aquela porta para que você saísse. Então, não negligencie a oração. Vamos orar por nossas irmãs. Deus te ama. Se cuida.